Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a misericórdia de Deus, o último parágrafo do capítulo 6 do Evangelho de João. Último parágrafo, do verso 60 em diante. Evangelho de João, capítulo meia dúzia. Glória a Jesus. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, todos aqueles que amam ler as Escrituras e também congregam, sabem da milagre que o Senhor fez, irmãos, quando Ele pregava a palavra e, irmãos, fez o milagre da multiplicação dos pães, que alimentou ali praticamente 5.000 almas, e ainda sobejaram 12 cestos cheios. Irmãos, tudo isso é profundo e mostrava, irmãos, aquilo que sobraria para nós depois da sua morte, a doutrina apostólica. Mas os irmãos viram, e quem conhece a Escritura sabe, que quando ele fez este milagre, irmãos, esta operação gloriosa, irmãos, muitos atravessaram o lago Genezaré, Mar da Galileia, ou Tiberíades, tudo mesmo, do outro lado, para acompanhá-lo. E, irmãos, porque ali encheram o seu estômago, e eles estavam interessados ali, nesta parte. E quando, irmãos, atravessaram do outro lado, irmãos, perguntaram para o Senhor, irmão, para puxar um assunto: mestre, quando chegaste aqui? E o Senhor sabia, porque, irmãos, o Senhor conhece a intenção do Espírito e sabe o que se passa na nossa mente e o porquê das nossas atitudes. O Senhor respondeu para ele: vocês trabalharam muito por aquilo que perece, trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. E ali ele se declarou o pão da vida. Como quer dizer, vocês trabalharam, remaram, atravessaram o Mar da Galileia para vir aqui, porque vocês viram lá e se alimentaram, encheram os seus estômagos, e agora vocês vieram aqui.
esse trabalho que vocês tiveram, vocês têm que trabalhar não por esta comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E ali se declarou o pão da vida. Os irmãos prestam bem atenção que quando a pessoa, irmãos, está cega espiritualmente, ele deixa de enxergar, de ver as operações divinas. E, irmãos, até por obsessões no espírito e por trabalho que o senhor trouxe avante agora, quando eu falei para os irmãos do trabalho que está sendo feito em algumas escolas hoje, querendo conscientizar os nossos filhos até levá-los ao ateísmo. E eles estavam trabalhados, irmão, porque os irmãos sabem que o profeta Ezequiel chamou Israel de casa rebelde, irmão. Ele trabalhado por esses espíritos, irmãos, eles estavam interessados em bens da matéria e já eram trabalhados mentalmente para ir contra as ações do Senhor. E quando faziam até perguntas no sentido de tentar o Filho de Deus. Irmãos, quando Jesus se declarou o pão da vida, ele falou, Moisés nos deu o pão da vida. O Senhor falou, Moisés não deu para vocês o pão da vida, o meu Pai vos dá o verdadeiro pão da vida. Eu ia declarando que ele era o pão da vida. Porque, irmão, aquilo que o Senhor chamou de vida, não foi esta passagem efêmera. Não é essa curta passagem em que nós temos que demonstrar nela a intenção do nosso espírito. Quando o Senhor falou desta maneira, irmãos, eles disseram, o que operas tu para que creiamos? Esqueceram que do outro lado eles viram a maravilha. Irmão, que não tinha lugar onde comprar pão e nem comprar nada para alimentar. E o Senhor fez aquele milagre, mostrando o poder dele de alimentar. Irmão, bem-aventurado aquele que está aqui nesta tarde, ou está assistindo este culto, ouvindo este culto, que crê que a palavra alimenta o nosso espírito para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, aquele que recebe a palavra com pureza, ele se alimenta dela. Tem fé. Os irmãos lembram que, irmão, quem escreveu a carta aos Hebreus, irmãos, disse que eles tinham até um culto divino, mas não recebiam a palavra pela fé. E não recebendo a palavra pela fé, ela não tinha efeito sobre eles. Porque, irmãos, a palavra só tem efeito para nós quando nós a recebemos pela fé. E a fé, irmão, traz em nós a pureza, a simplicidade, afasta de nós a malícia do Espírito. Glória ao nome santo do Senhor. Então, queridos, e Jesus foi falando. E Jesus ainda completou dizendo, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Isto era, irmãos, uma metáfora, era uma alegoria. Diz, aquele que aceita Jesus Cristo, homem, aceita ele como Messias, irmãos, e aceita o sacrifício da cruz, o sangue do selo do novo concerto. Este, irmão, não é aceitar, irmão, de uma forma apenas, irmãos, um aceitar efêmero, um pseudo-aceitar, mas é aceitar de espírito, crer nele, porque, irmãos, a nossa fé não pode ser cega, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, falou desta maneira, isso desagradou eles, porque eles não queriam ouvir isto. Atravessaram lá com outras intenções. Queridos e amados servos e servas de Deus, bem-aventurado aquele que quando vai ouvir a palavra de Deus, vai com uma mente pura, não vai lá para fazer barganha com Deus, mas vai lá para receber de Deus esta unção gloriosa chamada Cristo, que modifica a nossa estrutura carnal para uma estrutura espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o homem espiritual, como disse Paulo, irmãos, ele sabe discernir tudo e não é discernido por ninguém. A diferença do homem espiritual é esta. O sentido animal dele, apenas animal, irmão, vai se terminando, irmão, vai se corrompendo, mas o espiritual vai crescendo, a ponto de chegar um momento, irmão, que temos que render o nosso espírito. Irmãos, vamos em paz com Deus, na certeza que ninguém embargará a nossa carreira rumo à Sião celestial. Esta firmeza e esta certeza, irmão, não se encontra em mercado, irmãos, e nem é aplicada na psicologia, irmão, da matéria. Esta é uma ação do Espírito, irmão, que move a nossa estrutura espiritual,
que é a imagem de Deus que está em cada um de nós. Por isso, queridos, que sempre Deus há de falar, irmãos, nós não estamos aqui num mero encontro evangélico, não estamos aqui num mero encontro social. Vimos aqui para receber, irmãos, esta unção gloriosa, a unção sobre o nosso espírito. Porque o Senhor ordenou até a unção, irmãos, sobre o nosso corpo. E o presbítero é chamado para ungir com azeite. Mas, irmão, a unção do Espírito, irmão, se a unção de uma enfermidade na matéria, a partir do momento que eu estava enfermo e fui ungido por aquela enfermidade, eu não vou mais ser ungido por a mesma enfermidade. Mas, irmão, o nosso espírito recebe unção todo dia na igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por quê? Esta unção gloriosa que cai sobre nós e permita a Deus, irmãos, que não aconteça conosco, a começar de mim, a todos nós, irmão, que aconteça como aconteceu ao anjo da igreja de Éfeso, que foi advertido. Ele cuidava, não deixava, não aceitava o mal, mas, irmão, foi advertido pelo Senhor, porque tinha perdido o primeiro amor, a primeira caridade. Tinha perdido aquele elo, irmão, aquele sentido que nós adquirimos, irmão, quando servimos a Deus, quando fomos batizados, quando o Espírito Santo tomou conta da nossa vida, irmão, porque todo dia que nós vimos aqui ouvir a palavra de Deus, recebemos a unção de Cristo Jesus, irmãos, e o Senhor renova as nossas forças, alimenta o nosso espírito. Uma pergunta é feita a mim e a todos nós: conservamos em nós a primeira caridade, irmãos? Respondamos ao Senhor. Conservamos em nós aquela simplicidade, aquela pureza que nós tínhamos? Está em nós ainda? Irmãos, ainda hoje falamos aqui, quando falamos do assunto do nosso irmão que recebeu o dom de língua lá na Itália. Irmão, poderoso é Deus para fazer um reavivamento espiritual na minha e na vossa vida. Glória ao nome do Senhor, irmão. E o Senhor vindo com esse reavivamento, nós vamos sentir o quanto é doce a palavra de Deus, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então, amados, nós vimos, irmãos, que muitos não gostaram, ou a maioria, não gostaram da palavra. Porque, irmão, nós vimos aqui para ungir o nosso espírito, da maneira que o Senhor falar conosco, temos que dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Nós não viemos aqui escolher, nós viemos aceitar o império divino. Se o Senhor, que é misericordioso, Ele propõe, e a proposta de Deus para nós é maravilhosa. Ora, irmão, se o Senhor propõe para nós, nos ensinando, a própria palavra fala que a correção às vezes parece ser dura, irmãos, mas ela tem alguma coisa maravilhosa para alinhar o nosso espírito rumo à grande Assembleia Universal, chamada Igreja dos Primogênitos, cujos espíritos têm que ser aperfeiçoados pela palavra. Esta pureza, amados, tem que existir em todos nós. O próprio ministério, irmão, tem que clamar a Deus para não perder a pureza. Porque nós, irmãos, recebemos, ainda nos lugares que estivemos agora há pouco tempo, irmão, tem tanto parasita que vem, irmão, sobre um animal grande que está lá no mar, irmão, a baleia. E chega um dia, irmão, que ela tem tanto parasita que ela vai morrer na praia. Ela vai na praia, irmão, irmão, sai fora da água e acaba morrendo. Por mais que esforce as autoridades, até os ecologistas, para levar para o mar, não consegue pelo peso dela. Irmãos, Deus não quer que morramos na praia. O Senhor quer que chegamos ao profundo do Espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor. Entendemos, querido? Por isso que, irmão, ninguém ache ruim ou escolha aquilo que quer. Não, irmão, aceitemos aquilo que o Senhor determina na nossa vida. Seja qual for a determinação divina. Porque, irmão, tem coisas que Deus manda e tem coisas que Ele permite. Mas, irmão, o conselho que falou o Senhor, irmão, eles não aceitaram. E o Senhor, então, irmão, vendo aquilo, irmão, chamou os 12.
e falou: e vocês? Só ficaram vocês? Vocês não querem ir também? Não querem ir também? Qual foi a resposta deles? Para onde vamos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos amados, aqueles que estão ouvindo a palavra hoje, irmão, para onde vamos sem o Senhor, irmãos? Neste mundo enganador, nesse mundo apodrecido, onde espíritos contrários operam para tirar a nossa fé, a nossa alegria. Irmão, que o Senhor nos encha da alegria do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus, irmão, comove o nosso espírito. Comovendo e trabalhando sobre o nosso espírito, o que acontece, irmão? A nossa alma, que é a nossa vida, fica trabalhada por Deus. E a nossa alma trabalhada por Deus, irmãos, chega a governar até os nossos órgãos e os nossos membros. Irmãos, e até alguém, muitas vezes, irmão, que tem, às vezes, alguma dor, algum sentimento, irmão, na carne, irmão, pela alegria do Espírito, supera tudo e chega à noite em casa. Costa a cabeça no travesseiro, dorme em paz, faz a sua oração a Deus, percebe a comunicação, a ligação, o elo, irmãos, o elo. Irmãos, os irmãos sabem que o cordão umbilical, irmãos, liga o feto à mãe. Irmãos, esse cordão umbilical, o Espírito de Deus, que leva a nossa oração a Deus, irmãos, traz, irmãos, a força de Deus também, irmãos, para estas crianças espirituais. Glória e glória ao nome do Senhor. Recebemos, irmãos, esta força divina e nasceremos para a glória de Deus. Entendemos, amados, que Deus reavive a nossa fé, irmão, a nossa pureza. É tempo disso, amados. É tempo de meditar e clamar a Deus. Porque os tempos são difíceis. O Senhor Jesus disse, irmão, já prevendo esta condição: será que quando eu voltar acharei fé na terra? E ele falou: se eu não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Por isso, amados, que nós, do próprio ministério, e a Irmandade, de modo geral, unidos, num só sentido: espiritualidade, clamor a Deus, sentimento de aceitação do plano de Deus, seja ele qual for, nos leve unidos até o fim da nossa jornada. Uns têm ela um pouco mais longa, outros, irmãos, a idade cronológica, a faixa etária de cada um, irmãos, leva a possibilidade maior. Mas sabemos, queridos, que tudo está na mão de Deus. A nossa vida está presa por um fio chamado fôlego de vida. Mas, irmão, a nossa vida espiritual, ela está presa, irmãos, pelo fôlego do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus estiver em nós, ninguém embargará a nossa carreira rumo a Sião Celestial. Venha o que vier, irmão, alguma coisa que venha ao contrário do que nós pensamos, ou então pedimos, porque, irmãos, uma coisa o Senhor dá de falar mais uma vez: nós não vimos aqui para fazer barganha com Deus, viemos aqui para louvar a sua glória e receber dele as instruções para a vida eterna. Deus seja louvado, irmãos.